Sejam bem-vindos nessa live de hoje, essa série de lives, e hoje o tema é vigília. Vamos falar sobre vigília, busca em Deus, oração, santificação. Então vocês estão chegando nessa live, sejam todos bem-vindos, sejam abençoados, sejam tocados pelo Senhor. Amém por isso? Vamos lá então, vocês estão chegando aí, vamos chegar compartilhando a live, vamos lá? Vamos lá então, vamos chegar conectados, que Deus abençoe muito, muito a sua vida hoje, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhando a live, deixa eu só ajustar aqui, vamos lá, enquanto vocês vão agradecendo aí, eu vou encaminhar a live aqui, vamos lá, vamos lá. Que Deus abençoe a noite de todos vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu ir colocando aqui. Compartilhe a live aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encaminhar a live? Então vamos lá. Encaminhando a live aqui para o pessoal. Enviando a live aqui para o pessoal. Vai ser uma grande bênção a palavra dessa noite. Vamos lá. Deixa eu encaminhando aqui. Bom, enviei aqui. Vocês sejam abençoados nessa noite. Amém? Que Jesus abençoe muito, muito a sua vida, tá bom? Deixa eu me arrumando aqui que eu já cheguei meio conectado aqui, já meio atrasado, mas vamos lá. Vamos lá, que Jesus traga muitas bênçãos nessa noite. Vamos agradecer, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento especial, te agradecemos por essa live, que o Senhor venha falar, transbordar os corações, que o Senhor venha manifestar a tua glória, derramar o teu querer, derramar, Pai, neste exato momento, toda a sorte e bênção. Fale com o seu povo. Traga, Senhor, uma palavra que edifique a vida de cada um. Por isso, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Deixa eu colocar o fundo musical aqui, que eu sempre coloco. E nós vamos agora compartilhar desse momento muito especial sobre vigília. Bom, vamos lá. Vocês compartilharam a live aí? Então vamos lá então. Quem compartilhou a live aí? Nós já vamos começar, porque é um assunto muito importante. Vamos falar sobre vigília, tá? É o que eu quero trazer ao coração de vocês hoje, a importância que tem as vigílias. Vigília é colocado na Bíblia como um momento de busca por Deus, com orações, com louvores, de joelhos, andando, intercedendo, clamando, suplicando, né? Oração, clamor, súplicas, né? São alguns estágios da oração. Intercessão também é muito importante, é onde a gente se conecta muito profundamente com o Senhor. E hoje aqui eu quero apontar alguns estudos, né, da palavra que fala sobre a primeira, segunda, terceira e quarta vigília, né? Então a primeira vigília e segunda palavra, isso é alguns estudos que apontam, tá? Ela vai das 6 da tarde ali, mais ou menos, até as 6 horas do outro dia, tá? Então a primeira vigília é classificada como entre 6 e 9 horas, início das 6 horas da tarde até umas 9 horas da noite. A segunda vigília entre as 9 e a meia-noite, né? A terceira vigília, ela vai da meia-noite até as 3, e a quarta vigília ela fica entre as 3 e as 6 da manhã. Então esses são os 4 estágios da vigília, tá? Vigília é o momento onde nós nos retiramos para termos um encontro com o Senhor, onde nós tiramos as distrações, onde nós tiramos tudo aquilo que está de alguma forma nos distraindo, intervindo na nossa
no nosso dia a dia, né? Porque como que é isso? O dia a dia, ele é extremamente atarefado. Concorda comigo? Deixa eu só ajustar aqui. O nosso dia a dia, ele é extremamente atarefado e muitas pessoas têm uma dificuldade em se conectar com Deus durante o dia. E eu quero trazer aqui hoje essa palavra à luz da Bíblia, tá? E sendo à luz da Bíblia, eu quero falar muito sobre as vigílias que Jesus fazia, tá? Então, Jesus durante o dia a dia, ele colocava muitas vezes os seus compromissos ministeriais. Por exemplo, ele saía para pregar, curar, transformar. E quando chegava ali na noite, ele se retirava muitas vezes para orar. Então qual a importância disso? É uma preparação. Vigília é um momento que você se retira para você ter uma busca muito mais profunda com Deus. Ou seja, não é simplesmente você ir lá, dobrar o seu joelho e falar alguma coisa com Deus. Não, realmente tem que ter um propósito. A vigília é quando você literalmente se retira e você tira um momento muito especial com Deus. E esse momento precisa envolver várias coisas que eu falei aqui: oração, súplica, clamor, louvores, enfim, é um pacote aí que nós chegamos perante Deus. Entretanto, na vigília é onde nós vamos nos conectando mais profundamente com o Senhor. Por quê? Porque você não vai para uma vigília e fica 5, 10 minutos orando. Você não fica ali 20 minutos orando. Você passa horas orando. Você passa horas clamando. E o que acontece? Você, entre aspas, entenda o que eu vou dizer aqui, você é obrigado a ter assunto com Deus. Ou seja, como que você vai conversar com uma pessoa se você não conhece a pessoa? Então você começa a dialogar. Quando você tem mais intimidade com essa pessoa, você acaba tendo mais assuntos. E não é diferente com Deus, tá entendendo? Não é diferente com Deus. Então vigília, na verdade, é quando você tem uma busca mais profunda, tá? Eu lembro, eu acho que eu falei isso na primeira live, mas alguns pastores falavam assim: eu busco a Deus na madrugada porque a linha que conecta com Deus, ela é menos ocupada. Na verdade, isso é uma força de expressão. Por quê? Porque muitas pessoas que estão conectadas aqui agora, muitas pessoas que se conectam aqui na madrugada, provavelmente, é claro que eu vou falar isso, é uma afirmação, né? Lá no Japão, eles também estão orando e está de dia lá. Ou seja, então isso na verdade aí é uma ilustração de pastores, né? E também não é uma verdade bíblica. Porém, vigílias sempre se classifica como uma busca um pouco maior, tá? Então lembrando, a primeira vigília vai das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília vai das 3 às 6, tá? Jesus, ele fez vários tipos de vigília, então eu vou colocar algumas aqui para vocês, tá bom? Nós já vamos entrar aqui dentro da palavra, mas antes de entrarmos na palavra, quero dizer assim para vocês, ó. Eu falei aqui que no começo do meu ministério, quando o assunto foi oração, eu passei muito tempo orando. Quando foi jejum, eu fiz 2 anos de jejum consecutivamente. Depois de 2 anos, eu fiz mais uns 15 anos parcialmente, 3 a 4 vezes na semana. Então, eu me preparei muito espiritualmente. Isso daqui, gente, não é para falar assim: nossa, eu me preparei. Não, eu estou testemunhando, não estou me gabando e me orgulhando disso. Eu estou testemunhando como foi o início da minha jornada, tá? Depois do jejum, eu tinha muita vontade de ir para a palavra. E eu falei isso ontem, comecei a buscar muito, sabe, dentro da palavra, revelação dentro da palavra. Qual foi o meu quarto tópico? Vigília. Eu comecei a me preparar para ir para as vigílias. Então eu comecei a orar, jejuar, ler a palavra. E algum tempo depois, alguns meses depois, meu pastor chegou assim e falou assim: olha, agora eu estou vendo que você está apto, preparado para começar a ir nas vigílias. Porque tem que ir com propósito. Se levarmos gente que não tem propósito nenhum, a pessoa chega ali e não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque acontece muita coisa sobrenatural. Tá entendendo? Tem pessoas que têm visões de olhos fechados, de olhos abertos. Eu já tive visão de olho aberto. E quando eu comecei a ter aquela visão, eu já vou contar esse testemunho aqui, mas outras pessoas começaram a ter também. Então realmente é um pacote. Daniel, então por que você está fazendo essas 5 lives dessa semana? Para mostrar para vocês como eu me preparei espiritualmente
para que você sinta o desejo de cada vez mais se preparar espiritualmente. Porque o que as pessoas querem hoje? As pessoas querem que as coisas caiam do céu sem ter uma preparação espiritual. Isso não é uma verdade. O que acontece? As pessoas, entenda o que eu vou dizer, elas só querem bênçãos. Mas elas se esquecem que não é a bênção, é o dono da bênção. Para você ser abençoado, primeiro você tem que conquistar o dono da bênção. E é Deus. Então ter uma comunhão com Ele, ter uma vida com Deus. E daí, eu comecei a ir para as vigílias. Daniel, quanto tempo você foi para as vigílias? Eu fui nesses 17 anos, eu fui para a vigília. Tinha vezes que nós fazíamos propósitos de ir toda semana no monte orar. Ou seja, nós se retirávamos para orar. Tá entendendo? Nós se retirávamos para orar. E quando se retirava para orar, ali tinha um propósito muito grandioso. Como em Maringá não tem monte, é uma terra mais plana, vamos dizer assim, então nós se retirava para orar para um lugar tipo natureza, mais perto de mata, sabe? Por quê? Porque todas as vezes que Jesus se retirou para orar, ou ele ia para a praia, Jesus ia orar na praia, tá, gente? Jesus ele ia para um monte, Jesus ele se retirava para lugar deserto, Jesus ele ia para o meio das árvores, lá para a natureza. Por quê? Porque ali é onde você se conecta com o Criador. Então, por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas, saia do local que você está e procure um pouco a natureza. É muito mais fácil de você se conectar. Porque a natureza é a perfeição de Deus, foi tudo que Deus fez. Tudo que a gente está envolvido aqui, ó, concreto e tudo mais, a matéria-prima foi Deus que fez. Porém, foram feitos por mãos humanas. Então você fica limitado, você fica numa bolha. Então quando você vai para a natureza, você... Primeira coisa, o que acontece quando você coloca o pé no mar? Quando você chega na beira de um rio, quando você entra um período ali numa piscina, numa água, você entra em estado como se fosse de relaxamento, não é isso? Por isso que o mar é incrível. Perdão. E Jesus ele ia para a praia, Jesus ele se retirava para orar, e isso era incrível. Então eu comecei a ir para as vigílias, e fiz isso por 17 anos da minha vida consecutiva. Teve vezes que eu fiz propósito de oração de irmos todo dia, tipo por 21 dias. Todos os dias. Teve uma vez que nós estávamos num temporal, mas um temporal de tudo quanto é. Nós lá de guarda-chuva quase abrindo, gente com capa de chuva e ali orando. Muitas vezes, teve vezes que nós tivemos uma chuva tão forte que nós chegávamos lá, representava 5, 10, 20 minutos ali, e íamos embora de tanta chuva e temporal, mas nós não quebrávamos o propósito. Então, eu estou dizendo para vocês, a minha criação espiritual, ela foi uma criação espiritual que eu fui dentro da palavra. Não foi aquilo que foi dando na minha cabeça para fazer. Porque o que eu vejo hoje em dia? Muitas pessoas falando assim, mas eu vou me preparar espiritualmente. Mas você se prepare. Aí as pessoas falam assim, eu quero bênção. Eu quero que Deus me prospere. Eu quero que Deus me encha de bênçãos. Eu quero que Deus me enriqueça. Eu quero que Deus faça isso. Só que as pessoas não querem se conectar. Não querem ir direto na fonte e ter uma vida preciosa com Deus. E isso daí é algo que realmente ao longo do tempo te atrapalha. Porque a gente começa a ver, eu começo a perceber que tem muita gente que são caçadores de bênçãos. É lógico que agora muitas pessoas estão afastadas um pouco do templo, né, igreja. Mas as pessoas elas começaram a criar hábitos tipo de que eu vou em certa igreja e lá eu sou abençoado. Aí eu vou em certo local e lá eu sou abençoado. Aí se ali eu não sou abençoado, eu vou para outro local. E ficava pulando de galho em galho. E o que elas esperam? Elas esperam que Deus visite elas sem elas terem uma conexão profunda com Deus. Ou seja, são caçadores de bênçãos. Só que a Bíblia diz, em Deuteronômio 28, que as bênçãos iriam nos seguir, que nós não precisávamos ir atrás de bênçãos. Por quê? O que Deuteronômio fala? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. O que é isso? Quando você entende que você precisa buscar a Deus e que as bênçãos é uma consequência, você se torna abençoado. E a Bíblia diz, você toma bênção. Quando você é uma bênção, acabou, você não vai atrás de bênção. Você já é abençoado. Só que as pessoas elas começam a ter uma busca incessante por isso. As pessoas querem bênção, porque é muito mais fácil, não é verdade? É muito mais fácil você emagrecer sem fazer dieta. Como seria maravilhoso isso, né? Emagrecer sem fazer dieta, né?
Como seria incrível você criar músculos sem ir para a academia, né? Como seria incrível você matar sede sem precisar beber água, né? Só que isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, entenda o seguinte: primeiro passo, oração. Segundo, jejum. Terceiro, palavra. E quarto, vigília. E vigília é algo que, literalmente, é como se fosse um derramamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode variar de 10, 20, 100, equivalente, tipo aí, 100 cultos. O renovo que você recebe, ele é muito forte. Porque a Bíblia fala que Deus derrama a sua medida. A colheita, ela é superabundante. Deus pode derramar essa colheita, então é infinito. Não sei quantas vezes Deus pode te preencher. Mas a verdade é que muitas vigílias valem por muitas vezes por inúmeros cultos. E por quê? Porque a pessoa se prepara melhor. Porque a pessoa ela vai para um momento que ali ela está para aquilo. Então é muito forte. Muito, muito poderoso e muito forte. Agora eu quero deixar bem claro aqui para você. Quero entrar dentro da palavra e quero alinhar você com o coração de Deus. Tá bom? Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 14 e o versículo 22 ao 25 nós vamos fazer a leitura. Apesar que os dois versículos-chave é 23 e 25. Mas eu vou fazer a leitura completa. Vamos lá. Mateus 14, 22. Logo a seguir, eu estou pela Bíblia tradicional, tá? Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele falou para os discípulos, ó, vem aqui, monta no barco, vai indo, chamou a multidão, falou, olha, Deus abençoe vocês, ficamos por aqui, as pessoas saíram abençoadas, curadas, restauradas, cheias de Deus. 23 agora. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte. Tá? Então você vai ver Jesus indo para a praia, Jesus indo para o monte, Jesus indo para um lugar mais deserto, Jesus indo para o meio de mata, né? Tipo lugares afastados, ou a Bíblia diz que ele se afastava. Né? Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Tá? Vigília, quando nós vamos com um grupo de pessoas, quando eu direcionava a vigília, eu sempre colocava uma oração junta, liberava o povo, 1 hora, pessoal orando, cada um para um canto. Depois a gente chamava as pessoas, orávamos juntos, depois orávamos uns pelos outros, depois louvor, 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 louvor. E ali começavam a buscar a presença do Espírito Santo. Por quê? Sempre vem um alinhamento, sempre vem uma instrução. E eu vou te mostrar que Jesus recebeu uma instrução numa vigília. Tá? Jesus recebeu uma instrução numa vigília. Não é nesse texto, é no outro, mas eu vou te mostrar. Tá? Vamos lá. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, ao cair da tarde, ou seja, ele entrou na primeira vigília. Lembram da primeira vigília? Que horário que é? Por volta das 6 horas da tarde, tá bom? 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Algumas traduções dizem que ali já era a quarta vigília, era por volta das 3 horas da manhã. Tá? Então veja o tanto de tempo que Jesus ficou ali, orando. Horas e horas. E aí, é isso que as pessoas não conseguem entender, não entra na cabeça das pessoas. E hoje, ó, eu vou até chacoalhar aqui o celular para ver se entra na sua cabeça aí. Ele era o próprio Filho de Deus, perfeito, não precisava se batizar, se batizou, não precisava jejuar, jejuou, não precisava orar, orava, não precisava fazer vigília, fazia vigília. E como é isso? Fala pra mim, explica aí. E por que eu tô falando aqui, chacoalha a sua cabeça para ver se entra aí? Porque as pessoas, elas não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra, não querem fazer vigília, e querem que Deus abençoe elas. Fácil. Né? Fácil. É igual quando você olha para uma pessoa que ela é multimilionária. Você fala assim, nossa, que fácil aquilo ali. Fácil, vai lá. Que muito é dado, muito é cobrado. Todas as ocasiões é proporcional ao tamanho do que lhe foi confiado. Então para com isso, sabe? As pessoas têm que parar com essa mentalidade. Você está entendendo? Ah, tudo é fácil. Não, não é fácil. Tá entendendo? As pessoas menosprezam ministérios pastorais. Ah, é fácil. Ah, eu já sei da Bíblia. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de alguém que ore por mim. É fácil. Então você pagou um alto preço mesmo. Você foi um cara que ficou anos e anos se dedicando na oração, no jejum, na vigília, na palavra. Você abriu mão de tudo na sua vida para fazer isso. Então é fácil.
Igual eu falei, igual uma pessoa multimilionária, bilionária. É facinho. Acontece da noite pro dia, né? Não, não é isso. Então, gente, vamos ser aqui racionais. Porque é uma preparação, uma jornada. Sabe? A gente não pode menosprezar a vida dos outros. Quando nós entramos dentro do extraordinário, eu falei isso para as pessoas lá um dia, que nós estávamos tudo dentro de uma sala lá, dentro de um local, eu falei assim, preste atenção, diga para a pessoa que está aí na tua frente, do seu lado, eu honro a sua história. As pessoas têm que aprender a honrar a história do seu próximo. As pessoas têm que parar de menosprezar a vida dos outros. Ninguém sabe o preço que uma pessoa pagou. Quando você vê uma pessoa bem hoje, você não sabe a jornada que ela teve, os perrengues que ela teve. Tá entendendo? Tem gente que hoje é extremamente, muito estruturada financeiramente, mas teve que fazer conta lá na venda, tá entendendo? Comprar fiado no mercado lá atrás. E eu sei de história de pessoas que fizeram isso. Então, pare, você precisa honrar a vida do seu próximo. Tá entendendo? As pessoas têm que parar disso. Eu já sei orar, eu não preciso de pastor. Para com isso, você está desonrando. Quando você quebra um princípio da honra, você está entrando dentro de um buraco sem fim. E isso não é só com um pastor, isso é para o teu próximo. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando a pessoa fica menosprezando a outra, ela está desonrando a história da pessoa. Ela está desonrando a jornada da pessoa. Ela está desonrando as dores do processo da pessoa. E essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Vai pagar preço, gente. Você está jogando praga? Claro que não, porque a Bíblia fala. A gente não pode desonrar o nosso próximo. Não importa. Não importa se você é pobre, rico, milionário, bilionário, trilionário, não importa. Ser humano é ser humano e nós somos todos iguais perante Deus. A Bíblia fala, o homem veio do pó e para o pó ele voltará e acabou. Então quando você aprende a honrar o teu próximo, a tua vida muda. Tá entendendo? Você vê uma pessoa que foi lá, trocou de carro, comprou um apartamento, a pessoa conseguiu conquistar algo material, algo espiritual, algo emocional, algo psíquico. Aí as pessoas ficam parecendo que fica jogando praga em cima. As pessoas parecem que ficam invejando aquilo ali. Para com isso, honra o teu próximo. Honra a história do teu próximo. Por isso que tem gente que não consegue ser abençoada. Por quê? Porque o investimento que ela faz é invejar. Então eu estou falando sobre bens materiais, mas também espiritual. Aí a pessoa fala assim, não, eu já sei. É o tipo de pessoa que ela vai no médico, ela sabe mais que o médico. Ela vai no advogado, ela sabe mais que o advogado. Tá entendendo? Ela vai no cabeleireiro, ela sabe melhor que o cara que ficou lá cortando o cabelo e estudou química para aquilo ali. Aí tem professora de inglês aí, a pessoa sabe mais que a professora de inglês. Mas ela não se preparou nada, entendeu? Então o que está falando aí? O ego. O ego, só vomitando para fora ego, egocentrismo, porque eu sou, porque eu entendo. Então para que um médico fica 5, 6, 7, fazendo, como fala lá, estágio, não lembro lá, residência e tal, 10 anos. Aí o cara chega lá na frente dele e fala assim, eu sei mais do que você. Eu sei, né? Tipo, menosprezando. Aí pega um cozinheiro, 10 anos, o cara começou lá, limpando o banheiro, né? Limpando o banheiro. Aí o cara se torna um baita de um chefe de cozinha. Aí o cara fala, não, eu cozinho melhor que você. Entende? Tem que parar com isso. Perdão da expressão que eu vou dizer. Mas isso é muito baixo. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a honrar o nosso próximo. Professores. Olha, vou ser sincero, o professor tinha que ser muito mais remunerado. A pessoa abre mão, todo dia enfrenta estresse. Enfrenta cada ser humano dentro de uma sala de aula ali. Gente que ofende, gente que grita, gente que fala baixo, gente que xinga. E aí, o que acontece? As pessoas não honram. E aí, percebe-se isso. Quem não honra o seu próximo, não tem honra. E exige honra de Deus. Mas Daniel, por que você está falando isso? O que tem a ver com vigília? Tem tudo a ver. Porque quando eu vou para uma vigília, eu vou para honrar Deus. Só que Deus, entenda que eu vou dizer que é a força de expressão. Deus, recebe essa honra e me honra derramando poder, graça, glória, misericórdia. Ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então quando você quebra princípio de honra, você está lascado. Você está lascado. Você quebra princípio de honra no negócio, você está lascado, você vai se afundar. Quando você quebra esse princípio, você quebra. No sentido do que? Você quebrou o princípio, você vai se quebrando. Então, vigília. O que tem a ver com isso? Tudo. Porque é algo sobrenatural. Então aprenda. Pare de desonrar o teu próximo. Pare. Agora, aprenda o seguinte também.
Você não pode deixar as pessoas montar nas suas costas. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar. Tá entendendo? Você não pode ser bobo também. Jesus nunca falou, seja bobo. Não. Jesus disse, quando alguém te ferir, dê outra face. Mas Jesus nunca disse assim, você vai ser bobo. Não. Então, se posiciona com honra, com postura de uma pessoa vencedora. E Daniel, por que você está falando isso daqui? Porque Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele ficou das 6 até 3 horas da manhã orando. Faz as contas aí. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Olha, ele ficou 9 horas orando, sendo o próprio Filho de Deus. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ficou por volta, tá? Não estou afirmando que foi exatamente isso, por volta de 9 horas orando. Aí ele falava assim, vai porque você está curado. Pum, era curado. Aí as pessoas falavam, nossa, ele é um mágico, ele é Beelzebu, chamava ele até para o maioral dos demônios. Não, meu filho, ele sendo o próprio Filho de Deus, ele veio para servir, não veio para ser servido. Pega essa chave. As pessoas que aprendem a servir na terra, elas prosperam. Quem não aprende a servir não prospera, porque não tem honra. Tá entendendo? Estou falando sobre princípios aqui. Então, de madrugada, Jesus foi ter com ele e andava por sobre o mar. Saiu tão cheio da graça de Deus que ele foi andando por sobre o mar, como se não tivesse o mar. Pega essa chave. Quando você ora e recebe o sobrenatural, a tua vida vive no sobrenatural. E Deus provê. Ponto, acabou. É sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre honra de Deus. Vigília te traz honra, sim. O propósito é santificação, revestimento, poder. Porém, tem uma honra maior aqui. Olha só, Lucas 5,16. Nós estávamos em Mateus 14, agora Lucas 5,16. Só uma frase, tá? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tá? E orava. Ele não precisava orar. Ele não precisava jejuar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus não precisava ler a Bíblia, ele sabia da Bíblia. Venceu o diabo lá em Mateus capítulo 4, quando ele orou, jejuou na Bíblia, na palavra. Jesus não precisava fazer vigília, ele fazia vigília. Então, gente, olha, Deus está trazendo hoje um destravar poderoso. Aprenda a honrar. Quando você honra aqueles que pagam um preço espiritual, Deus honra você. Honra. Quantas pessoas que há anos cuidam do meu ministério? Todas as pessoas até hoje que abençoaram a minha vida. Eu não vou falar de outras pessoas. Mas você tá vendendo o seu peixe, você tá... Não é nada disso. Eu vou falar sobre mim, eu não vou falar sobre outras pessoas. Eu aprendi isso na minha vida. Eu não vou ficar falando, porque o fulano, porque o Beltrano, eu não quero saber dos outros. Eu vou falar sobre mim. Mas todas as pessoas até hoje que estenderam a mão no meu ministério foram prósperas. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. Deus falou assim, você vai ser um mensageiro. Você entra no meu perfil no Instagram, você vai ver escrito lá, mensageiro do reino. Tá entendendo? Ou seja, Deus me colocou nessa terra para levar as boas novas. Acabou. A Bíblia fala assim, quem dá um copo de água para um profeta, na condição de profeta, vai receber galardão de profeta. Estou falando com as minhas palavras aqui. Ou seja, você estendeu a mão, não tem como, você vai ser abençoado. Ponto final e acabou. Não tem negociação. Você estendeu a mão para aquilo que é de Deus, você vai receber. Isso não é moeda de troca, não é nada. É honra. Quando você faz isso por honra. Quando Deus te levanta, você ouviu a voz de Deus, vai lá e faz. Fiz, Deus vai te honrar. Entendeu? Então vamos lá. Olha só, Marcos capítulo 1 agora. Quando eu falei para vocês que Jesus, ele orou na madrugada e recebeu uma instrução. Olha que forte isso daqui. Gente, vocês estão aí agora? Encaminha a live para 10 pessoas. Vamos lá. Encaminha a live para 10 pessoas. Vamos lá? Eu vou entrar nesse versículo aqui agora. Vamos lá. Encaminhando a live aqui. 3, 2, 1. Vamos lá. Encaminhei. Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 39. Vamos lá então. Tendo se levantado de madrugada, então veja bem, ele estava dormindo. Aí Jesus falou assim, levantei, lembra que eu te falei, insônia? Não é insônia. Jesus, ele começava orando e ia até a madrugada. Jesus acordava também às vezes de madrugada, dormia, acordava de madrugada e ia orar também. Então às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo ficar acordado até para orar. Dorme e acorda de madrugada. Daniel, mas eu não consigo acordar.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Você já pediu pro anjo do Senhor te acordar? Pega essa chave, que isso aqui é sobrenatural, tá? Eu falei que vigília é sobre sobrenatural, tá? Sobrenatural. Aqui não tem nada natural. Natural, vamos para uma live que a gente marca aí, vamos falar sobre comportamento, sobre psique, sobre a psique, sobre a persona, vamos falar sobre inteligência emocional. Não, essa live é sobre sobrenatural. Dorme. O sono do justo. O que é o sono do justo? Aquele que você baba, tá? Aí você fala assim, Senhor, eu quero levantar na madrugada que eu quero ter um encontro contigo. Traz um anjo e me acorda. Eu duvido que você não vai acordar de madrugada. E acorda para você ver e não ora. Você não dorme. Pega essa chave aí, tá? Teve um amigo, um pastor, que ele vivia falando, Deus me acorda de madrugada, Deus me acorda de madrugada. Aí ele acordava e muitas vezes cochilava. Teve uma noite que ele pediu para Deus acordar. O anjo foi lá e nada, até que ele pacotou da cama. Então não é brincadeira, gente. Vocês acham? Tem muito testemunho aqui que eu vivenciei essas coisas. Estão entendendo? Eu vivenciei isso. Então, levantou de madrugada, ai Daniel, eu tô com insônia. Que insônia? Vai orar. Tá entendendo? Vai lá, dobra o seu joelho, vai andar na casa, abençoa o seu lar. É uma oportunidade que Deus está falando assim, vai orar, meu filho. Porque de dia, você não tem tempo para falar comigo. Tá entendendo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui na palavra? Vamos lá? Jesus orou na madrugada e recebeu instrução. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, então, aqui eu não pesquisei qual horário que era aqui, tá? Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ele orava. Então Jesus estava dormindo ali com o pessoal, tal, com os discípulos. Jesus acorda de madrugada, estava escuro ainda, lógico, madrugada, e sai para orar. Ele não ora ali. Tá entendendo? Por quê? Se ele está orando, as pessoas vão falar, ô Jesus, eu vi que o senhor estava orando aí, eu levantei também, quero orar com o senhor. Jesus, é igual uma vez eu estava assistindo um programa do Jô Soares. Quem aí é da época do programa do Jô Soares, né? Igual aí hoje tem Danilo Gentili, tem um monte de pessoas que apresentam esse programa aí, mas na época do Jô Soares. Ele falou que ele foi na igreja e ele estava orando, aí o padre chegou lá do lado dele e falou, oi seu Jô, ele estava ali com o joelho dobrado. Oi seu Jô, né? Ele contando isso daí no dia ali. E ele olhou para cima e ele falou assim, seu padre, só um minutinho que eu tô falando com uma pessoa mais importante agora. Eu falei, vixe, pega essa que tá pronta. Tá entendendo? Então o que acontece? Durante o dia você tem muita intervenção, você tem muito impedimento, então por isso que é importante muitas vezes você orar na madrugada. Eu falei aqui, eu sempre orei na madrugada. Não é porque a linha é menos ocupada, não, porque é um momento que eu consigo me conectar, ninguém tá fazendo barulho, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem intervenção, não tem e-mail, não tem nada, então é você e Deus. Então Jesus vem e fala assim, tendo levantado de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava, ou seja, ele se retirou. 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Então acordaram e falaram, cadê Jesus, né? 37. Quando o encontraram, então ficaram ali procurando. Lhe disseram, todos estão à sua procura. 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Olha isso daqui, tá? Quando ele chega e fala assim, a gente estava te procurando, onde o senhor estava? E Jesus falou, estou orando, deixa eu quieto aqui orando. Mas Jesus falou assim, nós vamos agora para outros lugares, para os povoados vizinhos, assim, de que eu pregue ali também. Ou seja, Jesus recebeu uma instrução ali na madrugada. Provavelmente, o que aconteceu ali? Deus veio e instruiu ele. E quando eles perguntam para Jesus, Jesus fala, chegou o momento de nós irmos para os povoados vizinhos. Está entendendo? Quando você desce na madrugada em oração, Deus te instrui. Vem poder dos céus. E a prova de que Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus ia dentro da palavra e ia para a vigília. Olha o que acontece. Versículo 39 eu li, eu vou reler novamente. Então ele foi por toda a Galileia, certo? Pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Aí que está a chave. O maior sinal de que ele estava extremamente despreparado espiritualmente é que o inimigo batia retirada. As pessoas tinham legião de demônio, quando o bicho via ele, falava na boca da pessoa.
pedia para que Jesus não expulsasse. Foi igual aquele endemoniado gadareno, que ele disse, então me lança nos porcos. Os porcos foram para o abismo ali. Vocês sabem dessa passagem bíblica. Ou seja, aí a pessoa vem e fala assim, ó, não, eu estou mais preparado que o pastor, eu tenho uma vida melhor. Com todo respeito, a parada é o seguinte, deixa chegar um espírito de legião. Daniel, mais ou menos, quantos demônios tem numa legião? 7.000 demônios. Fechou? Fechou? Então você imagina uma pessoa possessa por 7.000 demônios. Tá? 7.000. Eu vi história de pastores que antigamente não tinha muita sabedoria. Começava a expulsar isso, passava a madrugada inteira expulsando demônio de gente. 7.000 demônios numa pessoa. Você tem ideia o que é isso? Aí a pessoa fala, eu estou preparado, então beleza, bota a mão na cabeça dessa pessoa e vamos ver se você expulsa. Não vai expulsar. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Aí se você não consegue expulsar o demônio de uma pessoa, como que você consegue vencer as batalhas espirituais do dia a dia? É muito forte isso. Então não menospreza uma pessoa que se abdicou da vida, renunciou a um monte de coisa, e você comparar com a vida dela. Aliás, nós não podemos comparar com a vida de ninguém. Deus deu a cada um a sua vida para cuidar da sua vida. E isso financeiramente. Isso na área profissional. Você pode ter referência, mas não ficar se comparando, porque comparação gera inveja. Eu já falei muitas vezes sobre isso em live, em vídeos, em GTV, Reels e etc. aqui no Instagram. Então pega essa chave. Jesus se preparou e recebeu instrução. Então é o seguinte, você está com a vida travada? Começa a descer na oração, começa a descer no jejum, começa a buscar a palavra e começa a fazer vigília para você ver. Eu duvido que em 2, 3 meses a tua vida não está destravada, ou até dias. Porque se Deus vir a sinceridade e não, perdão da expressão, eu vou usar um termo meio futebolesco aqui, não sei se é essa palavra, meio no migué, né? Que a pessoa fala, agora eu recebi 20 dias orando, Deus respondeu a oração, deu a benção. Então agora tá bom, né? Então agora é perna pra cima, aguinha de coco, né? Não é bem assim, tá? Então é pagar preço. Então, vou falar assim para vocês, ó, da minha jornada, o meu testemunho de vida, foram em torno de 17, 18 anos, orando, jejuando, lendo a palavra e vigília. Toda semana. Quantas vezes, gente, eu saí de vigília às 6 horas da manhã, a gente entrava na vigília 10, 11 horas da noite, saía às 6 horas da manhã. Eu lembro que às vezes a gente passava na feira, comia pastel, às vezes com os irmãos da igreja, às vezes passava na panificadora que estava com a porta fechada, ficava esperando ali. A pessoa abria a porta da panificadora, catava uns pães ali, uns negócios, ia para casa, o irmão comia. E todo mundo, ó, tem gente que ia para o colégio, outro ia trabalhar. Eu cansei na minha vida de varar sem dormir. Eu era uma época, eu era líder dos jovens e foi assim, ó, foi um final de semana muito forte com os jovens. E aí fizemos vigília, no outro dia tinha uma recreação, tal. E à noite juntamos todos numa casa que era bem grande, que tinha piscina, tinha um monte de coisa, e nós fizemos ali uma confraternização. E o pessoal falou, vamos 10 horas aí, por volta das 10, tinha um filme ainda. Eu acho que fazia 2 dias que eu não dormia. E eu assistindo o filme, eu dormi de olho aberto. O povo achou que eu tinha partido da terra, posso falar a palavra aqui. E o pessoal ficou me cutucando, eu estava tão cansado que eu dormi de olho aberto. Apagou. Aí a pessoa fala assim, nossa, da noite pro dia, né? Se torna pastor, da noite pro dia você se torna um missionário. Da noite pro dia você se torna um excelente profissional. Da noite pro dia você se torna um empreendedor, um empresário de sucesso. É da noite pro dia. 10, 20 anos demora isso. Então, gente, aprenda isso daqui. Quando você busca Deus na sua profundidade, Ele te responde na profundidade. Aí a gente vê hoje as pessoas tudo sendo rasa na presença de Deus. E Timóteo vem e alerta sobre isso, Paulo. Que as pessoas nos finais dos tempos seriam amantes de si mesmas. Tá entendendo? As pessoas seriam amantes de si mesmas. Seriam vaidosas, seriam orgulhosas, seriam prepotentes. E hoje a gente vê isso. As pessoas tudo só querendo um movimento, né? Só querendo o que gera prazer imediato. Mas hoje aqui Deus me trouxe para te trazer essa palavra, que vale a pena você orar, vale a pena você jejuar, vale a pena você ler a palavra, vale a pena você ir para uma vigília de oração. Quantas vezes eu
direcionei vigília com 60 pessoas dentro do monte. 60 pessoas. Ah, lembrei do testemunho que ia contar, falei dentro do monte. Amanhã eu vou falar sobre dons, né? Mas nessa época ainda não tinha dons, mas eu estava começando a ir nas vigílias ali, né? E tinha uns pastores que era muito louco, orava 3 horas de joelho, sabe? Dava até calo no joelho, ficava parecendo que tinha calo na ponta do joelho. É verdade isso daí, gente. E eu vi muitas coisas ali, sabe? Vi coisas boas e vi coisas ruins, vi espíritos malignos também. Porque quando você vê anjo, você também vê anjo caído, né? Demônio é um anjo caído. Então você também vê o lado obscuro, vamos dizer assim. Mas teve um dia que nós estávamos numa vigília, e nessa época ainda eu não era pastor, né? E não era, acho que nem evangelista, nada. Eu só estava congregando na igreja, estava bem no começo ali, tinha me batizado há pouco tempo, meses, né? E aí eu estava ali, ó, para você ver que Deus, quando viu a sinceridade do coração, e a gente estava ali orando, buscando, aleluia. E dentro ali do monte, quando você começa a orar, é um breu. Então o pessoal, antigamente, lógico, hoje tem celular com lanterna e tudo. Mas você coloca isso aí na época de 1999, ali mais ou menos, 98, não tinha celular com lanterna não. Aliás, celular era raro. Tinha uns tijorola lá, né? Então a gente levava lanterna. E aí o que acontecia? A gente tudo escuro ali, o pastor já tinha falado, vamos orar. E todo mundo começou a orar. E tinha as irmãs da intercessão, os irmãos da intercessão, os obreiros, o diácono, presbítero, pastor, um monte de gente lá orando. E eu lá no meio desse povo. Meio batizado de novo, sabe? Meio novo na fé, tipo, só ouvindo, recebendo. E todo mundo de mão dada ali orando, né? Com as mãozinhas dadas e tal. E tudo escuro. E orando, e orando, e orando. E meia hora orando em pé. E dali a pouco, é igual aqui no ring light, ó. Eu orando aqui, tudo escuro, e bateu uma luz na minha cara. E você sabe, se você fizer isso aqui, fica escuro, né? Você vai ver que tá escuro, você tira, você vê que tem a luz. É igual você pegar a lanterna do celular e meter na tua cara, e clarear a tua cara. E aí, eu tava ali naquela oração, e tudo escuro, e daqui a pouco, bateu aquela luz na minha cara, E sempre tinha uns irmãozinhos meio sarriça, e uns jovens também junto, né? E eu, meu Deus do céu, mas que esse cara mal educado? Eu tô orando aqui, tudo escuro, né? E aí... vem com essa luz na minha cara, sabe? E aí eu incomodado, falei, você quer saber? Quem será? A hora que eu abro o olho assim, não era lanterna. Olha, eu falo, me arrepio. Toda vez que falo disso, eu me arrepio. E a hora que eu abri o olho, o rosto de muitas pessoas estava brilhando. Sabe igual você pega... É que eu não tenho uma lanterna aqui. Mas sabe quando você pega a lanterna e ilumina meio que de baixo para cima, assim, que parece que reflete assim na cara, é como se fizesse assim, ó, o ring light tá aqui, mas como se refletisse de baixo para cima assim. E aí eu tava ali, tive essa visão. E tudo escuro, e como se batesse, sabe, assim, aquela luz na minha cara. E aí eu comecei a olhar pro rosto das pessoas, estavam tudo brilhando, e dentro do monte tudo escuro. E aí eu fiz assim, ó, e me arrepiou inteirinho, assim, ó, fiquei todo inteiro arrepiado. E eu, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E eu, aleluia, glória a Deus. E os irmãos começaram, o que é isso? Eu, aleluia, glória a Deus. E aí eu abri, eu piscava assim, mas eu piscava rápido e ficava com o olho aberto, porque eu queria ver aquilo ali. Aí, gente, o meu pastor na época estava perto de uma árvore. A hora que eu olhei para a árvore, olha, gente, meu Deus do céu, eu fico arrepiado com isso aqui. Toda vez que eu conto esse testemunho. Parecia umas bolas igual de futsal. Sabe essas bolas de futsal, aquelas antigas bolas de queima que você pegava assim, tipo bola de handebol, que é um pouco menor? Tudo grudada na árvore, tudo esbranquiçenta. Parecia tudo meio encaroçada, tudo branco, grudado. E a árvore estava tudo reluzente, parecia que brilhava. E eu arrepiado. E eu, aleluia, comecei a gritar com aquilo ali. E o povo ficou, tipo, tudo espantado. E aí teve gente que abriu o olho e nada. Aí teve um jovem que estava do meu lado, que abriu o olho e falou, aleluia, eu tô vendo tal. E umas 2, 3 pessoas começaram a ver. E aquilo foi sobrenatural. E aí Deus me deu um discernimento. Tinha pessoas que tinham um rosto que brilhava muito. E eu olhava para certas pessoas e não tinha brilho. Sabe, não brilhava. É como se tivesse tudo escuro. Não brilhava. E aí eu, na hora... Aí eu comecei a glorificar, que eu peguei, pisquei e fiz assim, ó. Sumiu, ficou escuro. Isso foi alguns 30 segundos, isso mais ou menos. Mas foi um dos 30 segundos mais sobrenaturais da minha vida. E eu vi com o olho aberto, gente, eu vi com o olho fechado. Eu vi com o olho aberto. E teve pessoas que viram com o olho aberto depois
que eu estava vendo. E não foram todos. E aí, as pessoas não entendiam nada. Por quê? Eu era um novo convertido, eu estava ali há dias na fé, meses na fé, nem sei. E um monte de gente com 30, 40 anos de fé. E o povo ficou tipo, o que esse cara tá vendo? Ele tá muito louco, ele deve, sei lá. E eu vi, gente. E aquilo ali marcou a minha vida. Foi o dia que eu falei assim, não dá mais para viver sem ele. Gente, quando você contempla o sobrenatural, você não quer mais viver no natural. Quando você vê o que está acontecendo, porque assim, o que nós estamos vendo aqui agora, somente o que a carne vê. Mas quando você começa a enxergar o sobrenatural, você não quer voltar mais. Você não quer voltar mais. Já tive história, gente, de ser pré-arrebatado. De corpo gelar e tudo mais, tá? Enfim, eu poderia passar aqui horas e horas falando. Mas aquele dia eu tive um discernimento. Que as pessoas que tinham mais de vida de santidade, não era quem dizia que pregava melhor, que orava melhor, mas quem realmente tinha uma vida de santidade. O rosto dessas pessoas brilhava. E depois o pastor chegou perto de mim e falou assim, você viu alguma coisa? Eu falei, vi. Comecei a contar para ele. E ele falou, quem mais viu isso que o Daniel viu? Aí uma pessoa falou aqui, acho que a outra falou ali. Ele falou, eu vi. E ali eu entendi onde Deus me queria. Sabe, talvez hoje você está nessa live aqui. Você não passou aqui em vão, você não está aqui em vão. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Sabe esse problema que você acredita que não tem solução? Sabe esse problema que parece uma maldição? Sabe esse problema que parece que é diabólico? Sabe esse problema que parece que não tem fim? Comece a orar, jejuar, ir para a palavra, fazer vigília, buscar dons. E você vai ver a mão de Deus. E eu vou orar hoje para que muitas libertações aconteçam aqui. Porque eu posso dizer uma coisa para vocês. Deus nos ama. E se as pessoas soubessem o que acontece o tempo inteiro, se elas pudessem enxergar que no natural sempre está tendo sobrenatural. O que você está enxergando agora? O celular, a parede aí da sua casa, do seu apartamento, onde quer que você esteja, você está olhando para uma Bíblia, você está olhando para isso. Só que se agora fizesse assim, ó, saísse as escamas dos olhos, você ia ver agora que tem anjo aí, tá entendendo? Que tem anjo aí onde você está, que está lutando contra demônio agora, por sua causa. Que quando você está nessa live, você está falando, Deus, visita minha filha, Deus, visita meu filho, Deus, visita aquilo lá, Senhor, provê para minha empresa. Está acontecendo no mundo espiritual. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer algo. Eu sou um ótimo conhecedor da Bíblia. Eu não sou teólogo, eu me formei em teologia, mas eu não sou teólogo. Tá? Então não vem que você gosta, uma vez a pessoa perguntou, você sabe o negócio de mapa, de número da Bíblia? Eu falo, gente, me pergunta isso porque eu não sou teólogo. Eu conheço a Bíblia na prática, eu conheço para pregar, mas não vem para ensinar teologia que eu não sei. Sei para mim, mas não sei ensinar. E não é meu dom também. Agora, pode ser uma coisa para você? Tem muitas coisas sobrenaturais que vai acontecer na sua vida e na sua família só porque você passou nessa live. Mas por que, Daniel? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo para fazer essas lives. No primeiro dia aqui, tinha média de 25, 30 pessoas online toda hora. O tempo inteiro. Depois teve trocentos compartilhamentos. Hoje temos menos pessoas aqui. Mas o Senhor falou algo para mim. Que Ele iria fazer com que as pessoas que assistissem essas lives destravassem a alma e o espírito delas. E que muitas coisas que estavam travadas na vida dela, inclusive vida financeira. Mas Daniel, o que tem a ver material
quando você se transforma espiritualmente, destrava até o material, até a matéria. Por quê? Qual que é a prova disso? Eu tive visão de olho aberto. Não foi de olho fechado não, tá? Também já tive visão ruim no monte orando. Já vi, gente. Já olhei para dentro do monte assim, ó. Vou falar aqui, tem gente que vai arrepiar aí, tá? Mas não precisa ficar preocupado não, que não vai para tua casa, tá? Fica tranquilo. Mas olhar assim no meio do monte e ver 2 bolas de olho vermelho lá dentro. E quebrando um monte de galho e descendo, aquela coisa assim, ó. E cheirando enxofre. E ali orando. Estender a mão e falar, sai em nome de Jesus. Sumindo para dentro do meio do mato. Tá? E ninguém bater no olho para falar assim, você bateu o olho, então é olho de gato, né? Olho de bicho. Não, não é. Não é. Uma vez, eu tô arrepiado aqui, ó. Aqui o braço, ó. Fomos orar no monte, foi eu, um pastor e um missionário. E a gente parou um pouquinho, fomos conversar, parava o carro, falou, vamos bater um papo aqui. Falei, vamos orar agora, vamos começar a orar. E aleluia. E aquele dia tava pesado. Falei, meu Deus do céu. Falei, gente, vamos continuar orando. Aí daqui a pouco, parecia que passou um cachorro. E parecia um cachorro andando meio macaco, assim, com um rabo, meio de macaco, assim, sabe aquele rabo que faz tipo é tipo assim, né? O rabo de macaco, é meio assim, né? E eu, o que é aquilo? Aí tinha um pastor que era sarrista, mas sarrista. Ele já descansou no Senhor, um amigo, né? De grande jornada. E ele... Você é doido? Você vai atrás? Eu falei, eu vou ver o que é isso daí. Catei a lanterna e fui atrás. E fui indo. E ele veio atrás de mim. Calma, eu vou com você então. Vai sozinho não. E fui entrar no meio do mato. E fui atrás daquilo ali. Aí, gente, quando eu chego assim, 1,5 metro, eu bato a lanterna assim, o bicho olha pra trás e fala assim, ó, some. Aí ele, sangue do cordeiro, volta pra trás, pelo amor de Deus, volta Dani, volta, me chamar de Dani, né? Volta Dani, pelo amor de Deus, sangue do cordeiro, vamos embora daqui. Falei, calma, cara, foi embora. Nós estamos cobertos aqui pelo sangue de Jesus. Então, gente, é muito incrível isso aqui compartilhar com vocês, sabe, essas experiências de vida. Mas é triste quando uma pessoa vem e fala assim, é sem orar, né? Mas aí eu sei fazer. Que nem eu falei aqui, ser que é empreendedor é fácil, né? Ser médico, eu sei mais do que você. Então, a partir de hoje, honre a história. Honre a história do seu próximo. Você não sabe o que a pessoa passou. Amanhã eu vou falar sobre dons. Amanhã eu vou me aprofundar um pouco mais nesses testemunhos, porque o testemunho edifica. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó. Eu preciso contar esse testemunho aqui. Uma vez nós fomos orar e fomos com uma galera orar. E eu fiquei orando, tinha uma árvore bem no começo assim, depois tinha como se fosse um caminho bem grande, bem grande assim mesmo, meio da soja, para depois entrar dentro do monte, lá que era uma parte bem mata fechada. Eu falei, eu vou ficar orando aqui. E aí eu fiquei ali orando, e o povo foi, eu queria ficar sozinho. Aí eu ali orando de joelho, sozinho, os carros tudo parados ali, uns 10 metros longe, e eu debaixo da árvore ali orando. Escuta esse testemunho, gente. Aí daqui a pouco começou a pingar. Aí pinga daqui, pinga de lá. Aí eu olhei pra cima, o céu aberto. Falei, deve ser passarinho que tá fazendo xixi em mim. Olha a incredulidade, gente. Presta atenção nisso aqui. E aí começou. Igual garoa. Igual quando começa a chover. E veio vindo esse amigo pastor que foi atrás dele, que sempre tava junto, né? Um grande amigo, descansou no Senhor. Sinto muita falta dele. Uma pessoa que tinha era, como diz hoje, pau pra toda obra, né? E ele chegou perto de mim assim, a hora veio me cutucar, ele... Ei, deve ter morcego mijando aqui. Eu falava desse jeito, ele era bem sarrista, assim, né? Bem pra frente, sempre de bem com a vida. E ele... Eita, mas me arrepiou aqui. E ele era bem escandaloso, assim, sabe? E ele me arrepiou aqui, hein? Ô Dani, aí me cutucando. Falei, cara, deixa eu orar, bicho. Aí ele... Aí começou a chover ali debaixo da árvore. E não era onde eu tava. Era debaixo da árvore. E a gente catou a lanterna e começou a ver se tinha passarinho, não tinha nada. E onde estava debaixo daquela árvore, era onde as pessoas sempre oravam para entrar no monte. Estava chovendo ali. E a gente saía pro lado de fora da árvore, não chovia. E o tempo, uma lua, coisa mais linda, uma lua cheia. Tá entendendo? Então,
E não era bicho, não era morcego, não era nada, porque a gente bateu a lanterna e ficou ali tipo uns 2 minutos aquilo ali chovendo. E aí eu não sei se a incredulidade era tanto que Deus falou assim, deixa pra lá que eu não vou te mostrar mais não, né? Mas a gente vivenciou aquilo ali, arrepiamos, choramos e começamos a glorificar. E o povo tudo lá do monte falando, o que está acontecendo? E a gente, glória a Deus! Parecia que tinha até uns arquétipos, né? Que a gente, quando estuda comportamento, fala sobre arquétipo, que você pega aquela força, tipo do Hulk, eu, glória a Deus, começando a dar glória a Deus, aleluia, vibrar ali, e vinha aquela unção da parte de Deus, e ele, aleluia, e aí, parou. Então, quero dizer para vocês assim, quando você entender o propósito de oração, jejum, palavra, vigília, amanhã eu vou falar sobre dons, eu vou dizer algo para vocês, Deus precisou me moer, me quebrar, para voltar a essa essência. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque eu chegou um período da minha vida que eu pregava muito, mas eu deixei do lado muitas vezes o Espírito. Não que eu estava na carne, não é isso. Mas os dons do Espírito, essa coisa maravilhosa que eu estou explicando para vocês aqui. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer para vocês assim, que quando você acessa essas coisas boas de Deus, muitos problemas que você tem na sua vida que parecem solucionáveis, vão embora. Por isso que as pessoas que eu cubro espiritualmente, eu falo, Deus, eu protejo essas pessoas espiritualmente. Eu não estou falando por orgulho, por nada, gente. Quem anda comigo há anos sabe. Tá entendendo? E por quê? Porque são pessoas que cuidam do nosso ministério. E assim, o inimigo vem e fala, em nome de Jesus, sabe? A adversidade vem, em nome de Jesus. Mas você também precisa orar, jejuar. Tá entendendo? Então, que Deus lance esse desejo no seu coração de você buscar mais, de você ter essa vida espiritual maior com Deus. Amém, gente? Bom, eu gosto de falar sobre essas coisas, se deixar que nós vamos fazer uma vigília mesmo, vamos passar meia-noite, 1h da manhã, nós vamos ficar aqui. Então, eu gostaria aqui agora de ir para a oração. Eu vou deixar salva a live, e é uma live de muita experiência com Deus, e amanhã que nós vamos vir, eu vou vir com muito testemunho amanhã, de coisas poderosas aí. Vou separar, vou tentar lembrar aqui os melhores, mas tem muito testemunho para contar, tá entendendo? Muita coisa boa para contar aqui para vocês. Tá bom, gente? Bom, nós vamos orar agora, tá? Nós vamos tirar um momento aqui com Deus e eu quero orar por você, quero orar pela sua família e dizer para você que esse problema que você está passando tem solução. Jesus é a solução. Daniel, mas por que talvez esse problema não se solucionou? É que talvez tudo tem um tempo, né? Talvez não, é a força de expressão, né? Tudo tem um tempo. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Mas quando nós estamos bem orientados espiritualmente, Deus nos cobre, nos fortalece. E quantas pessoas que muitas vezes a gente orou, cobriu, em que às vezes a gente viu o inimigo indo mesmo, com fúria, sabe? E passamos aí dias, madrugadas orando pela pessoa e Deus dá livramento e etc. Então hoje aqui eu quero cobrir vocês espiritualmente, quero orar por vocês. Porque até hoje, todos que estenderam a mão no nosso ministério, todos que de alguma forma abençoaram nosso ministério, Deus sempre prosperou muito. Mas por que, Daniel? Porque lá atrás eu falei, Deus, eu não quero ser isso não quero ser pastor, não queria ser isso não. E aí, Deus falou assim, meu filho, quem ofertar no seu ministério, dizimar, quem estender a mão no seu ministério, eu vou prosperar. E Deus falou isso comigo. Se você não acredita, eu respeito que você não acredita nisso. Mas até hoje, pessoas, todas as pessoas que abençoaram o meu ministério financeiramente, prosperaram de forma sobrenatural. E tem pessoas que há anos abençoam o meu ministério, e há anos que Deus abençoa e nunca deixou faltar. O que é isso? É intimidade com Deus. Ou seja, você está fazendo a obra. Aí você vai, eu faço a obra, eu vivo disso. Paguei um preço para isso. Aí você vai e estende a mão no meu ministério. Deus fala assim, você lançou uma semente num campo fértil, eu vou te abençoar. E é assim que funciona. Então, da mesma forma que pessoas nos abençoam, eu cubro essas pessoas e protejo elas espiritualmente. Para mim é uma honra, eu falo isso com muito amor. É uma honra isso. Com muito amor. Por quê? Porque essas pessoas cuidam da gente com muito amor. Eu sou muito grato por cada pessoa, porque essas pessoas entenderam que é muito além do que ser abençoado, é você honrar. E quem honra servos na terra nunca fica desamparado. Quem honra aquilo que é de Deus nunca fica desamparado. E até hoje,
todas as pessoas. Eu vi pessoas que estavam quebradas, no zero, na falência, na bancarrota, que falaram assim: olha, pastor, eu vou começar a fazer de alguma forma. E hoje são grandes empresários, são grandes pessoas, são grandes empreendedores, são grandes profissionais. E Deus sempre fez isso. Por quê? Porque o dia que eu estava lá atrás, Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, eu vou fazer a tua obra, mas eu preciso de uma resposta. Eu estava orando e Deus falou assim: meu filho, meu servo, todos que estenderem a mão para o seu ministério, todos que lançarem uma oferta, por menor que seja, eu vou abençoar. Ou seja, quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é teu. Tá entendendo? Então falo isso com muito amor e temor. Não estou aqui para persuadir ninguém. Quem me conhece ano sabe. Estou aqui para persuadir ninguém. Então, receba essa palavra no seu coração. Vamos orar, gente? Vamos lá? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu aumentar o fundo musical aqui. E eu quero que você agora, se você puder estender a mão sobre a tua casa, sobre a tua família, amém? Vamos lá então? Vamos orar. E eu quero que você ore agora por uma pessoa que esteja precisando muito mesmo. Sabe, talvez é um filho, é um pai, uma mãe, talvez é um parente, um vizinho, um amigo, qualquer pessoa. E nós vamos cobrir essas pessoas agora em oração. E nós vamos unir a nossa fé em oração. E Jesus disse: se 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estaria presente. E o que concordasse na terra seria feito nos céus e na terra. Amém, gente? Vamos lá então? Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé. Obrigado por cada alma que passou nessa live. Obrigado por essa presença. Obrigado, Senhor, por essa presença gloriosa. Os dias são de lutas e batalhas, são de aflições. Tem muitas pessoas que estão passando por problemas. Problemas que muitas vezes aos olhos dessa pessoa parecem maldições. Mas que no nome de Jesus agora, pelo poder que é no nome de Jesus, o Senhor venha intervir agora nessa família e abençoar e fortalecer e capacitar de uma forma sobrenatural. Que o Senhor estenda a mão agora, libertando a sua filha, começando esse processo de libertação na sua filha, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, nos seus parentes, seja em quem for, para quem for destinada essa oração agora, que tenha a mão de Deus aí, trazendo essa graça, essa bênção. E olha, que todos os espíritos malignos que agem contra caiam por terra no nome de Jesus. E que o sangue de Jesus agora tenha poder sobre a vida dessa pessoa que você está orando. Então, sobre essa pessoa que você está orando, você fala: Senhor, sobre o fulano de tal, que o sangue de Jesus tenha poder na vida dela, na vida dele. Amém? Comece a clamar pelo sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder. E que pelo nome de Jesus todas as cadeias sejam quebradas. E que você receba essa unção, e sabe esse arrepio, sabe essa presença maravilhosa agora, invadindo o seu ser e o seu coração. Que você tenha paz de espírito, que você tenha refrigério para a alma. E eu vou dizer para vocês, hoje o dia foi um dia de muita batalha espiritual, mas é porque Deus hoje está trazendo essa libertação para você e para sua família. Amém? Olha, eu oro para que Jesus abençoe a tua vida e que em breve você tenha testemunho de libertação. Esse último ano e pouco que nós estamos aqui no digital, acho que eu nunca tive tantos testemunhos da vida. E você vai ser um testemunho, mais um testemunho de que Deus está na sua vida, de que Deus ama você e sua família, e que para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não há impossível. Para nós sim, mas para Ele não há impossível. Então que o Deus sobrenatural, o Deus do impossível, entre aí na sua casa agora, te abençoe, te cubra de uma forma poderosa e gloriosa em nome de Jesus. Amém? Gente, agradeço por vocês estarem aqui. Antes de encerrarmos, essa semana nós estamos falando sobre isso. Se você deseja ofertar no nosso ministério, dizimar, lançar a sua semente, entre no meu perfil, tem um link escrito Linktree. Clique ali e ali vai ter assim, ó, se você e a sua família foram abençoados, clique aqui. Entra lá, tem o número de uma conta, de um Pix, lance a sua oferta, tá bom? Amanhã, às 21h01, estamos conectados aqui, eu espero por você. Amanhã vai ter muito testemunho sobre dons espirituais. Muita bênção tem o Senhor reservado para amanhã, que é o último dia dessa série de 5 lives. Beijão no seu coração, que Jesus te abençoe. E se puder, compartilhe essa live, comente, curta, que Deus abençoe vocês.